queria saber como era a relação do grupo da Democracia Corintiana com jogadores de outros clubes ou até da seleção em relação a questionamento ou incentivo, ou pô, a gente podia de repente fazer alguma coisa no nosso clube também. Como é que eram esses contatos aí com jogadores de outros clubes na época da Democracia? E conta ele sempre, né? Existia muita curiosidade, né? Na verdade, as informações, né, que eram passadas, de alguma forma eram manipuladas, distorcidas. Não? Existia muita curiosidade, mas daí para alguém tomar uma atitude semelhante ou conseguir criar algo parecido nas sociedades em que viviam, existia uma distância abismal. É impossível, nem mesmo na seleção brasileira a gente conseguiu fazer nada, porque era uma sociedade que tinha uma outra cara, muito diferente daquela que tínhamos no Corinthians. Ok, vou passar então agora para a moça lá no fundo que queria fazer a pergunta. Pensando, você falou futebol como um exemplo da sociedade, pensar ele muito mais no sentido de estar junto e de se poder ver a sociedade brasileira, tanto agora como na época da democracia, dentro do futebol. Ele falou em autoritarismo, que hoje em dia no futebol é muito forte. Eu acho que dá para se pensar também no autoritarismo na sociedade. Eu não acho que existe tanto um paradoxo entre o autoritarismo dentro do futebol e uma democracia do regime republicano brasileiro. Talvez a sociedade em si ela também seja autoritária. E aí, voltando para o período da democracia, eu queria que vocês comentassem um pouco da relação entre o movimento, no momento que ele surgiu, e o processo, a influência que ele teve da sociedade como um todo e a influência que ele e a influência que a sociedade teve do movimento em relação às torcidas, como um todo, como se vocês conseguiram perceber alguma coisa do tipo. Celso, você quer comentar? Você comenta? Bom, eu discordo que hoje a gente viva uma sociedade, o nosso momento hoje seja tão duro quanto foi aquele período da ditadura. Eu acho que não temos como fazer uma comparação disso. Não cabe, não entra. Existem, sim, agentes reacionários fortíssimos que pressionam o tempo inteiro e têm os meios para impor as suas vontades reacionárias à maioria. E existe, como a gente tem visto durante o processo democrático, a reação da população a esses estímulos. Ela está cada vez mais se libertando desse autoritarismo. A democracia, qualquer regime democrático, ele não é exatamente um sistema, ele é um processo. A democracia brasileira, ela ainda é uma democracia jovem. Ela tem, como muitas outras democracias, tem defeitos. Você tem a democracia americana, que é a mais antiga do mundo, ela tem um defeito fundamental que levou o Bush ao poder, que é o colégio eleitoral. Ele perdeu uma eleição por 500 mil votos populares e foi eleito presidente. Aqui a gente não tem essa distorção, mas a gente tem outras distorções no sistema legislativo, no sistema judiciário, que são muito bem usadas por esses setores. E é contra isso que é preciso se mobilizar, para ter uma sociedade menos reacionária. Eu acho que está num caminho, então eu acho que é o único aspecto do questionamento dela que eu gostaria de comentar. Floriano, o Sócrates usou a expressão agora há pouco dizendo o seguinte: futebol é um espetáculo. Sendo futebol um espetáculo, você acha que mesmo sendo um espetáculo, ele tem espaço para o desenvolvimento da cidadania? Ele pode ser um elemento gerador de cidadania? Não no modelo atual. No modelo atual, eu acho que reproduz todas as significações do capitalismo e reforçando todos esses aspectos que nós temos criticado aqui. Ele pode desenvolver a cidadania dentro de um movimento como o da democracia corintiana. E aí, para retomar a questão da colega, o que realmente é extraordinário nessa história é os movimentos interligados através de um denominador comum, que estava presente no Corinthians, estava presente no sindicato do ABC Paulista,
nos movimentos culturais, que era a busca de autonomia individual e coletiva. Pro Corinthians. Vou citar talvez responda a sua pergunta, um episódio só. Na campanha de 82, campanha política de 82, foi a primeira vez que o Lula foi candidato a governador, nós conseguimos reunir todo esse grupo de pessoas dentro do Corinthians para fazer uma manifestação, um show para captação de recursos para a campanha. Então estava 1 quilo de artistas, todos os jogadores do Corinthians, e 1 quilo de políticos, todos progressistas. E também contesto a sua colocação enquanto sociedade autoritária hoje. Não podemos esquecer que no nosso país as transformações são muito rápidas, felizmente. Desde 94, nós temos governos federais com linha progressista. Mais ou menos, não importa, mas se você imaginar que 10 anos antes vivíamos uma ditadura, o quão rápida é a resposta social que nós temos no nosso país. E isso não pode ser minimizado. É claro que nós somos sempre um pouco carentes da velocidade do processo, mas não podemos esquecer que somos uma nação muito jovem, uma nação que passou por períodos de exceção, inúmeros períodos de exceção, que essa nossa última estrutura social, ela tem tem 25 anos, isso é nada para a história, e para transformar a sociedade vai demorar um pouquinho mais, só que nós somos mais rápidos que os outros, isso é muito interessante, quer dizer, onde imaginaríamos, já que nós estamos falando de democracia corintiana, que isso ocorresse em qualquer outra estrutura social, qualquer outra nação. Ele imaginava que isso ocorresse na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, lugar nenhum do mundo, só no Brasil, pelo povo que nós somos, pela nação que nós somos, e que eu chamo de civilização, como pregava Darcy Ribeiro, é a nova civilização. Nós vamos ser uma nação de referência daqui a muito pouco tempo, agora depende muito da gente. O poder, a velocidade de transformação depende de cada um de nós. Quem vai fazer a pergunta? Onde está o microfone? Ok, por favor. Bom dia, meu nome é Demis. Acho que a principal diferença com vocês aqui é que eu sou um cubano corintiano. Não sei se tem mais cubanos aqui, minha mãe estava aqui, mas saiu. Eu sou um corintiano quase cubano. Então, eu venho de Cuba, que você deve ter uma referência muito atual, muito mediática do que uma ditadura funciona. Eu não estou fugindo de uma ditadura cubana, porque eu acho que eu vi uma ditadura cubana diferente, a que vocês conhecem através da mídia, que agora eu estou conhecendo através da mídia que funciona no Brasil. Eu não quero falar da ditadura de Cuba, tá? Estou aqui para o Corinthians, né? Então, um pouco falando do que a Monza, você também comentou, eu acho que é diferente o contexto político do momento da democracia corintiana para hoje, mas eu acho que a gente vive sim uma ditadura que é mediática, que é de dinheiro, que é de jogadores não identificados com o clube, de juventude zero política. Sócrates, se hoje você jogasse no Corinthians, eu queria que você explicasse um pouco disso. A pessoa que você era no momento que a democracia teve o seu auge, que você foi o líder daquilo. Teria que ser chamada hoje uma segunda democracia? Teríamos que apelar para ela, para um Corinthians mediático, muito comercial, muito interessado no marketing. Teríamos que apelar para ela agora? Você apelaria? É difícil responder se existiria a possibilidade de que isso ocorresse, né? Porque depende do momento histórico, depende da sociedade em que você está inserido, depende das pessoas que estão envolvidas nessa micro-sociedade. São elas que fazem, não é um indivíduo. São as pessoas da sociedade que constroem o caminho que pretendem. É difícil precisar isso, mas se tivéssemos as mesmas pessoas, as mesmas características, hoje seria igual.
Não há incompatibilidade entre a questão capitalista com a ação social de convivência humana. É óbvio que a gente está falando de estruturas sociais, como nós estamos falando de democracia, né? Pra caramba, num país como o nosso, nós temos hoje uma democracia, que eu considero uma falsa democracia, porque ela não é nem democracia econômica, nem democracia social. Em Cuba é o inverso, né? Você não tem uma democracia política, mas tem uma democracia social importante, interessante, que é o sonho de cada um de nós, eu acho. Pelo menos o meu é. É o que se aproxima mais daquilo que eu considero mais justo para a sociedade. Para dar oportunidade a todos, dar formação a todos, dar possibilidade de que cada um possa construir uma vida que seja digna. Aqui nós temos uma boa parte da população que não tem essa chance em nenhuma forma, de jeito nenhum. Então, o futebol pode representar um meio de você transformar a sociedade como um todo, quer dizer, exemplificar na sociedade as possibilidades de mudança. Ela vai se transformar se ela quiser, se ela tiver estrutura para isso, se ela se organizar para isso, se as pessoas tiverem consciência disso. Isso demora um certo tempo. Agora, seria muito interessante se nós tivéssemos um movimento como a democracia corintiana hoje. Seria muito interessante, seria muito mais simples, né? Nós estaríamos muito próximos daquilo que é a realidade que tem o país hoje. Lá atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que as pessoas não estavam habituadas a conviver com aquele fato, né? As pessoas não participavam de nada, não tinham poder decisório nenhum. Então você tinha que começar do zero. É como você dar uma aula, como eu, por exemplo, uma vez eu fui dar uma aula de fisiologia na faculdade e um moleque perguntou o que era mitocôndria. Quer dizer, você tem que voltar alguns anos na vida para ensinar para o cara que a mitocôndria é determinada organela da célula que funciona para tal coisa, produzir energia. Quer dizer, você perde muito tempo. Você não consegue chegar a todo mundo. A linguagem tem que ser muito mais restrita. Agora, hoje não. Já teríamos alguns passos, muitos passos adiante. Eu acho que a resposta seria mais rápida e o poder transformador também. Ok. Quem está o microfone agora? Ok. Sócrates. A democracia corintiana ela acabou acontecendo por uma série de fatores, né? Acho que foi o encontro de determinadas pessoas dentro de um determinado período, né? E tem a ver um pouco com a conjuntura histórica de abertura gradual, enfim, depois de 78 mais ou menos. Sabendo-se que o período militar ele teve diversos subperíodos, vamos dizer assim, né? Seria possível a democracia corintiana no período mais duro da ditadura militar? No período, por exemplo, sei lá, na primeira metade dos anos 70, né, enfim, Sócrates jogou provavelmente em meados dos anos 70 para frente. A carreira dele no Botafogo começa em meados dos anos 70. Seria possível um movimento desse no período anterior, no período mais duro do regime militar, né? No período que a gente chama de anos de chumbo? A conjuntura histórica de abertura favoreceu a um movimento como a democracia corintiana? Mais ou menos isso. Possivelmente sim, depende da época exata, né? Quer dizer, em 69 nós tínhamos um técnico de seleção brasileira que era um comunista declarado, o João Saldanha. Quer dizer, por que ele foi levado à seleção? Por causa do AI-5. Uma das causas principais foi o AI-5. Quer dizer, depende do processo, depende do momento histórico, daquele segmento de tempo que poderia permitir ou não ter reação maior ou menor. Porque o regime fechado, ele é muito instável, ele é muito inseguro também. Porque quem detém muito poder é porque tem insegurança. Né? Tem insegurança. Então ele trabalha de acordo com o viés de resposta da sociedade. Em alguns períodos ele se fecha mais, ele usa o poder que tem, como o caso do fechamento do Congresso em 68. Logo depois ele tem que abrir um pouquinho, né, para ter algum tipo de equilíbrio, ter uma resposta um pouco mais positiva à sociedade. Então, é quase uma balança isso. É quase uma balança.
até chega um momento que ele se extingue, né? Se exaure e desaparece. Mas temos que estar atentos o tempo todo, porque a tendência sempre é de volta. Quer dizer, você pega na Argentina, a coisa foi muito mais bem preparada do que aqui. Em 74, um ano antes do golpe que derrubou a Isabelita, derrubou não, acho que ela foi conivente com ele, inclusive, já existiam ações militares claras contra movimentos organizados, né, de pessoas de menos poder. Um ano antes. Aqui não, aqui o golpe foi de um dia para o outro, e aí as coisas começaram a ser determinadas sem muita organização, sem muita previsão, muito planejamento. Eu acho que depende muito da época, mas caberia sim, porque muito pouca gente tem coragem de mexer com o futebol. O futebol é muito forte nesse país. Quer dizer, é uma reação, por isso que eu falei logo de início. Pena que nós não tivemos nenhuma reação grande do governo, da estrutura de Estado que era vigente. Porque daria muito mais força para a gente. Aí saberíamos até onde poderíamos chegar, sem dúvida alguma. Agora, só para dizer, o futebol também não serviu à ditadura? Não foi a ditadura que transformou o futebol regional no futebol nacional e até utilizou esse futebol na sua campanha para frente do Brasil, de quem segura esse país, etc.? O futebol é a instituição mais política desse país. Atinge todos nós. Não tem quem que não, de alguma forma, esteja próximo do futebol. Mesmo quem não entende nada de futebol, de alguma forma está sendo tocado por ele, pelo vizinho, pelo marido, pelo filho, sei lá quem. É a instituição mais política do país. A questão é o seguinte, as forças conservadoras, em geral, são mais organizadas para utilizar esse processo em benefício próprio do que as forças progressistas. São muito mais difusas, né? São muito mais individualistas, acredito eu. Porque quando você luta para manter determinado tipo de poder constituído já, essa bandeira, esse elo, ele já está instituído, então é fácil de agregar valor em torno dele. Então as forças conservadoras sabem o que querem e onde querem estar. O outro lado não, o outro lado só quer derrubar, não está construindo nada. E se eles soubessem utilizar o futebol como elo, como bandeira, como nós fizemos na democracia corintiana, aí sim teríamos um confronto muito legal, muito interessante, sobre o mesmo prisma, para transformar a sociedade. O confronto tem que ter, o debate tem que ter. Eu não acredito em sociedade que tenha uma linha só filosófica, uma linha de pensamento. Eu quero discutir com quem pense diferente de mim, que é aí que eu vou aprender. Quem pensa do mesmo jeito, não quero não. Perder tempo.